Olá, vou bater um papo com a Rafaela Rosseto, ela é pesquisadora, deixa eu ler aqui, pesquisadora da Agência Paulista de Tecnologia do Agronegócio, APTA, Polo Regional Centro-Sul de Piracicaba, isso, Sim. e também do Instituto Agronômico IAC, e foi a primeira mulher a fazer parte do Centro de Cana do E assim, IAC. É. verdade, eu fui tão bem recebida pelos meus colegas do Centro de Cana-de-Açúcar do IAC, o Marcos Landel, na época, o Peri, o Mário Campana, que eu nem me lembro que eu fui a primeira mulher, porque fui colega, eles me trataram sempre super, super bem, então a gente formou um grupo muito forte, muito bom, muito gostoso. Rafa, e você é especialista em solos, Eu sou especialista em nutrição de cana-de-açúcar, nutrição de em cana-de-açúcar, tá? fertilidade do solo também, que solos é também uma grande ciência, né? Então, tem Tá. diversas partes. A parte de Uhum. geologia, tem a parte de classificação de solos, físico-química, fertilidade. Então, eu trabalho mais com a parte de fertilidade, que tem a ver com a nutrição das culturas, e no caso é a cana-de-açúcar. E como é que está o setor sucroenergético em relação à nutrição dos canaviais? Olha, nós temos nós temos pessoas que estão lá no top, né, que são top, unidades Uhum. que utilizam todo o conhecimento e trabalham em cima e utilizam esses conhecimentos muito especificamente em cada situação que eles têm. E nós temos aqueles que fazem o mínimo, né, ou não fazem nada. Então, a gente tem as diversas, grandes variações, né? Eu Uhum. diria que para a cana-de-açúcar, a parte de nutrição, ela tem sido implementada ao longo dos anos, né? E a gente tem, assim, um exemplo muito interessante para as outras culturas, que é o grande uso de resíduos, de reciclagem de nutrientes, o uso da palha, o uso de todos os resíduos da produção. Então, a gente tem essa parte toda dessa reciclagem de nutrientes, faz com que a gente possa economizar fertilizantes. Tá? Então, aumenta bastante a sustentabilidade da nossa cultura. E aí a gente é exemplo para diversos países e também para outras culturas. Né? E quais são os benefícios de uma nutrição correta na cana-de-açúcar? Olha, o primeiro benefício é a produtividade. Né? Você só vai ter boa produtividade ou uma ótima produtividade se você trabalhar todos os seus fatores, mas inclusive o fator nutrição. Né? A gente costuma dizer que ganhos em produtividade, eles vêm de um conjunto de práticas. Né? Então, você tem que fazer tudo bem feito. Não adianta você só escolher o melhor adubo que tem no mercado e comprar. Não, você tem que preparar Uhum. bem o solo, você não pode ter pragas, você não pode ter plantas daninhas, você tem que cuidar de todas as variáveis, cada uma delas vai te dar um ganho de produtividade, vai fazer com que você potencialize os insumos que você está utilizando. Tá? Tá, bom, cada vez que tem uma crise, as pessoas, os produtores cortam investimentos em pratos culturais, em manejo e até em nutrição. O que acontece quando você reduz ou para de nutrir o solo? É. Então, economizar na adubação não é uma economia muito inteligente de ser feita, vamos dizer assim, né? Porque você vai ter queda na produtividade e então você vai colher menos. Então, não é um ponto que você pode economizar tranquilamente, né? Mas vamos dizer Uhum. assim, se você realmente está num ano de crise muito grande e tem que cortar alguma coisa, então pelo menos seja bastante criterioso nesse corte, tá? Então, escolha soqueiras mais velhas, tá? Onde a produtividade já está baixa, Tá. não vai economizar na cana-planta ou não vai economizar na primeira soqueira, que são os cortes que vão te dar ganho, né, em produtividade e em lucro, tá? Então, se você tiver mesmo que economizar na questão dos fertilizantes, pelo menos escolha os cortes mais velhos, né? De preferência também, veja bem o seu histórico e a sua análise de solo
e veja aonde você tem condições de poder economizar, eventualmente, num nutriente ou não. Então, não vai economizando assim, vou cortar tudo, 20%, 30% em tudo. Não. Eventualmente, é melhor você cortar até 40% numa determinada situação e não cortar na outra. Tá? Uhum. Bom, parece que está crescendo no setor o uso de micronutrientes. Tá mesmo? Qual é os benefícios dos micronutrientes? Olha, os micronutrientes, eles são nutrientes essenciais também, né? Eles são chamados micronutrientes porque as culturas precisam em quantidades muito pequenas. Muitas vezes o solo já tem essas quantidades que a cultura precisa. Ou os resíduos que você está colocando podem suprir também. Tá? A linhaça ou a torta de filtro, elas também têm micronutrientes. Então, muitas vezes, esses resíduos num solo fértil, já suprem o que a cultura precisa, né? Em outras situações, as nossas variedades que nós temos recentes, elas são bastante produtivas, né? Então, elas exigem um pouco mais desses micronutrientes. Então, em algumas situações, é recomendado, sim, colocar, principalmente aqui na região centro-sul, boro, zinco, molibdênio, tá? Então, esses micronutrientes, eles vão dar aquele plus para você ter um aumento na produtividade. Tá. E tem também um enfoque atual que a pesquisa está estudando e algumas usinas já estão começando a trabalhar também, que é o uso desses micronutrientes numa fase já adiantada da cana para ajudar na maturação, tá? Principalmente aplicações de boro, molibdênio, já quando a cana está a 2, 3 meses da colheita, né? Quando ela precisa estar acumulando sacarose, tá? E então esses micronutrientes eles são usados com o intuito de favorecer a maturação. Em relação à adubação foliar. A adubação foliar, ela também visa suprir. Você sabe que a boca da cana, como diz o meu querido colega Godofredo Vitti, professor, que foi meu professor também, e ele sempre fala, né? A boca da cana são as raízes. Tá? Então, as raízes são a via por onde deve entrar a maior parte dos nutrientes para as culturas em geral e para a cana também. Mas você pode suprir alguns nutrientes via foliar. Tá? Então, principalmente quando você tem algumas situações onde a demanda é grande, onde as raízes não vão conseguir absorver o suficiente, então você pode complementar com uma adubação foliar. Né? Então, é recomendado também, e você pode suprir nutrientes através da adubação foliar. E a aplicação dos fertilizantes, por exemplo, lá no suco da cana, para que não haja, no caso de calcário, para que não haja, né, a nuvem, o vento não leve, como é que a gente faz isso corretamente? Cada insumo tem seu modo de aplicação melhor, né? Então, por exemplo, você falou calcário. Calcário são corretivos. Os corretivos, eles devem ser aplicados na hora que você está preparando o solo, tá? No caso do calcário, ele precisa ser muito bem incorporado para ele reagir, porque ele é uma rocha, ele demora bastante para ele reagir com o solo. Então, quanto mais incorporado nas camadas de solo, mais você facilita essa reação. Tá? Então, isso, quando você está preparando o solo, é fácil de fazer, você consegue incorporar. Mas quando você tem soqueiras, você já não consegue mais trabalhar esse corretivo de maneira a conseguir incorporá-lo, né? Então, quando você tem situações onde precisa a correção, você tem, durante o preparo do solo, aplicá-lo de maneira bem a incorporar. Depois disso, você só vai poder fazer alguma coisa paliativa. Tá? Então, se você tiver análise de solo durante os ciclos da cana, indicar que você tem acidez e falta de cálcio, você pode, nas soqueiras, aplicar na entrelinha ou aplicar sobre a linha, mas nunca vai ser a mesma coisa do que incorporar super bem. Tá? Então, cada corretivo tem a sua forma de melhor utilização. No caso dos fertilizantes,
O fósforo, por exemplo, é muito indicado que ele esteja próximo das raízes. Então, você tem que colocar no fundo do suco, que é a única oportunidade também que você tem de colocar ele em contato com as raízes, próximo das raízes, tá? Porque o fósforo também ele demora muito para se solubilizar e o caminhamento dele no solo é muito pequeno, então ele tem que estar próximo das raízes. Então, por isso é que a gente faz a adubação com uma dose alta de fósforo no plantio, dentro do suco. Depois, nas soqueiras, você só vai colocar na superfície e está um pouco longe das raízes. Então, a eficiência é diminuída no uso do fósforo nas soqueiras, tá? Existe eficiência? Tem uma eficiência, mas ela é muito menor, porque você não está conseguindo colocar próximo das raízes. Então, e a palhada atrapalha também, né? E a palhada também atrapalha, né? Então, você tem, cada produto tem uma dinâmica, vamos dizer assim. Por exemplo, o potássio. O potássio você até pode colocar em cima na superfície, porque ele percola, ele consegue se dissolver rapidamente e penetrar no solo, e as raízes têm uma eficiência melhor de utilização, tá? Então, cada fertilizante, cada corretivo tem uma melhor forma de ser utilizado. E como é que estão as pesquisas em relação à nutrição da cana-de-açúcar? Olha, nós temos diversas linhas no grupo do IAC, né? Nós trabalhamos uma linha que são novos fertilizantes, fontes com algum adicional. Então, por exemplo, nós temos uma linha que trabalha com ureias cobertas, tentando impedir um pouco a volatilização e as perdas do nitrogênio quando se usa ureia, né? Nós temos uma linha que são pesquisas com vinhaça, onde a gente usa a vinhaça como um carreador dos outros nutrientes e aplicados na linha. Nós temos também uma linha da área de ambiente, onde a gente estuda, junto com outros colegas, todas as perdas de gases de efeito estufa, quando você usa nitrogênio, uma fonte nitrogenada, com vinhaça, sem vinhaça, antes da vinhaça, depois da vinhaça, como ficam essas perdas de gases de efeito estufa em função das práticas de adubação, tá? O que mais? Nós temos também uma linha de pesquisa grande agora, que está voltando bastante interesse, com calcários, diferentes fontes de calcário. Nós temos calcários com alguns adicionais, né, com micronutrientes, calcários finamente moídos para ajudar a interação com o solo, as reações com o solo, né? Então, nós temos também essa área de corretivos, trabalhos estudando novas fontes, não são novas fontes, são as mesmas fontes, mas elas têm adicionais, vamos dizer assim, né? Essas fontes são finamente moídas ou adicionadas com algum micronutriente também. Tá. Com o RenovaBio e a descarbonização dos canaviais, estão falando que o processo de nutrição vai ter que ser revisto. Vai ter que ser revisto mesmo? E por quê? Não é que ele tem que ser revisto. Algumas práticas você pode ter uns adicionais, né? Então, o uso do nitrogênio, por exemplo, o nitrogênio é uma fonte que você pode ter perdas de gases de efeito estufa, de óxido nitroso, e que penaliza na contabilidade do RenovaBio. Então, se você conseguir mudar essas fontes que perdem nitrogênio, usar mais matéria orgânica, fontes orgânicas, então você vai poder ter adicionais. Então, assim, não que a adubação seja uma vilã na história, não, mas ela pode, ao contrário, ela pode te ajudar a ter uns incentivos a mais, uns CBIOS a mais. É isso. Rafa, quem quiser mais informações, ou quem quiser contribuir com as pesquisas de vocês, basta entrar em contato. Será super bem-vindo. Sim, entre em contato com a gente, por favor, venha nos ajudar, que nós precisamos muito de ajuda. Aliás, eu aproveito a oportunidade para agradecer. Nós sempre tivemos portas abertas no setor canavieiro, sabe? Eu, assim, toda a minha carreira, todas as vezes que eu liguei em alguma usina, eu nunca tive um não. No máximo, aconteceu assim, olha, nesse momento eu não posso te ajudar, mas me fala daqui a alguns meses, ou eu sei quem pode te ajudar, enfim.
eu sempre tive muito portas abertas, sabe? Então, eu quero aproveitar esse momento para agradecer meus colegas que realmente eles fizeram muito para ajudar a gente, as nossas pesquisas do IAC. Tá? Bom, eu que agradeço aí você ter aceitado esse bate-papo aqui com a gente. Ah, imagina, Luciano, foi com um prazer muito grande que eu estou aqui falando com os teus ouvintes do Cana Online, e estamos à disposição, sempre tivemos portas abertas, meus colegas todos também, então entre em contato, a gente tem e-mail, tem WhatsApp, enfim, todo mundo procura quando precisa também, a gente está à disposição, se puder ajudar, com certeza, tá bom? Ok, um abraço. Um abraço, obrigada, Luciana.